Nós temos todos, precisamos de todos, ninguém faz nada sozinho, não há salvadores, nem na pátria, nem no mundo, nem no país, nem na cidade. Portanto, é preciso equipa, é preciso uma equipa de envolvimento da cidade, é preciso, enfim, isso depois tem consequências, orçamento participativo, envolvimento e, portanto, julgo que nessa matéria, aliás, o Paulo Neves tem procurado dar boa conta de si nessa perspectiva de ouvir toda a gente e do envolvimento e do orçamento participativo. Para os próximos desafios, para os próximos 4 anos, e também pedindo, desde já, ou fazendo já uma declaração de interesses, eu sou amigo pessoal do Paulo Neves há 30 anos, não é? Mais de 30 anos. Portanto, parece-me que o que está em causa nesse quadro são 3 ou 4 linhas de força. Em primeiro lugar, quem é que, ou quais são as condições para garantir um governo da cidade que responda aos temas do apoio social, das questões do emprego e do apoio social e que responda às questões da necessidade de ter uma voz que possa ser a voz de Faro junto do Poder Central, junto do Governo, seja este ou seja outro, em relação a questões que são chaves para Faro. E eu julgo que sobre essa matéria o Paulo Neves, que tem um percurso político todos conhecido, tem dado boa conta e tem demonstrado que tem a criatividade e a capacidade de ser essa voz para desbloquear e para fazer avançar alguns temas que são essenciais para Faro. Porque as obras da Escola João de Deus ou do Liceu estão paradas. E não se resolve dizendo entre nós que estão paradas. É necessário tomar iniciativas para acabar aquelas obras. Porque a variante norte está parada e também não se resolve apenas comentando entre nós. Quer dizer, é necessário tomar iniciativas para que aquela obra crucial para Faro se conclua. Aliás, é assim, aquela obra só não foi já anulada no concurso da parceria público-privada porque já estava lançada. Mas está feito o reacordo da parceria público-privada em quase todo o país, falta fazer em relação ao Euroscut. E, portanto, nesse sentido, na perspectiva de haver de quem é que... peço desculpa. Quem é que, liderando a Câmara, tem condições para ser essa voz, para desbloquear questões que se arrastam, eu julgo que o Paulo Neves é, entre os candidatos, quem tem neste momento aspirações a ser Presidente de Câmara, assim merece o vosso voto, e tem mais condições para ser essa voz do que, digamos, o outro putativo, digamos, alternativo em termos de candidato. Enfim, isto no pressuposto que, por força das circunstâncias, e com todo o respeito por os demais candidatos, a lógica da bipolarização leva a que haja, de facto, 2 pessoas em condições de serem Presidentes de Câmara. E, claramente, eu acho que o Dr. Paulo Neves, tem mais experiência, mais capacidade de ter essa voz do que é o candidato do PSD-CDS. Portanto, isso parece que é evidente pelo percurso que tem. Vou já concluir. Depois, a nossa candidatura centrou muito as questões em termos da resolução e da resposta em relação à identidade de Faro, no sentido, como diz o nosso programa, fazer bem com pouco. E aqui se põe a questão da revitalização da Baixa e do Aliança, do ataque ao tema do átrio, porque é central reativar este espaço no centro da cidade, ou da abertura do Palácio de Estou dos Jardins do Palácio de Estou aos cidadãos. Isto é necessário ter criatividade para responder a estes desafios em termos de dinamização da Baixa, naturalmente com colaboração de todos. Finalmente, os próximos tempos terão que ser necessariamente centrados sobre o emprego. O nosso programa e o programa do Dr. Paulo Neves é claro sobre essa matéria, da prioridade dada ao emprego e ao apoio social. É necessário um plano de emergência social, reativar, em termos de trabalho concreto, aquilo que é o trabalho do Conselho Local de Ação Social e desenvolver um verdadeiro plano de desenvolvimento local social com uma nova contratualização com os IPSs.
e, digamos, por aqui me fico, digamos, com esta coisa. Como nós dizemos no nosso programa, um mandato, duas prioridades: apoio social, emprego e desenvolvimento económico. Lamento que, enfim, pelo menos duas das candidaturas, e três, não estejam presentes nos primeiros candidatos à Câmara. Enfim, uma nem sequer está presente. Enfim, outras falam por interposta pessoa, e quando se enaltece a pessoa em nome da qual se fala, enfim, pois cada um fará como entende. Eu penso que o caráter mais correto, mais democrático, seriam estar aqui os candidatos, enfim, que aceitaram e que são os que as pessoas aqui estando gostariam de estar a ouvir. De qualquer modo, eu passo de uma forma rápida a apresentar o que para o Bloco de Esquerda são as prioridades para o Concelho de Faro. Todos sabem, todos sentimos a situação tão difícil que o Concelho vive. Em primeiro lugar, por via das medidas de empobrecimento geral do país que o Governo Central tem vindo a tomar. Do nosso ponto de vista, é algo que precisa de urgentemente terminar, porque senão o país vai para um rumo sem fundo. Nós vamos empobrecendo e tendo um crescimento da dívida cada vez maior. E isso reflete-se aqui no Concelho. Reflete-se no empobrecimento geral da maior parte das famílias, mesmo aquelas a que se chama classe média, e reflete-se em situações de exclusão social crescente. As IPSS, a Caritas, a Misericórdia, a Casa, o Banco Alimentar, sentem isso diariamente, as dificuldades que têm de conseguir dar apoio a muitas famílias carenciadas. Por isso, o nosso programa, a nossa preocupação maior é que exista uma preocupação da autarquia, da Câmara, de coordenar uma equipa com entidades públicas ligadas ao problema e as entidades particulares também ligadas à situação social, no sentido do conhecimento rigoroso dessa realidade e de um apoio efetivo às situações de maior carência. Agora, do nosso ponto de vista também, isso não deve ser feito como se tratasse da caridade aos pobrezinhos. Nós reconhecemos e enaltecemos a atividade das IPSS, mas sabemos que não é a solução desses problemas, não vem por aí. A solução dos problemas vem por uma efetiva criação de emprego, por um efetivo apoio à economia local. Até aqui, as variações anteriores, como eu costumo dizer nesta campanha, a do mal maior e a do mal menor, que se foram alternando no governo da autarquia, desprezaram a economia local, desprezaram a agricultura, desprezaram a atividade do mar, desprezaram o comércio local para entregar o domínio do Concelho à especulação imobiliária, o que trouxe o caos urbanístico, e ao poder das grandes superfícies, que trouxe a desarticulação da economia e do pequeno comércio. Todos nós conhecemos isso, todos conhecem isso. Uns choram lágrimas de crocodilo a propósito disso, os outros levantam as reivindicações. Nós fazemos desde há muito tempo e continuaremos a fazer, e por isso apresentamos o nosso programa. A resolução da emergência social que é preciso atender só faz sentido efetivamente se apoiar na economia local. Por isso nós defendemos um programa de recuperação do parque habitacional e do património, um programa que reverta, que ponha fim, e a questão do PDM no próximo mandato é muito importante, que ponha fim à aprovação de novos projetos urbanísticos de especulação imobiliária, que ponha fim à instalação de maiores grandes superfícies. Seria interessante falar sobre a questão do IKEA, enfim, ao longo do poder-se falar nisso, e um programa que procure dinamizar a agricultura local. Fala-se da Campina, mas depois o que está lá muito semeado são projetos urbanísticos, uns feitos e outros por fazer, e um apoio à economia, um apoio à agricultura, à pesca, aos viaristas, um apoio em termos de dinamização do turismo de natureza, turismo cultural, e o meu tempo está terminando, fica para o resto do debate. Muito obrigado. Eu vim para esta confraria
em determinada altura, que um amigo meu estava a passar grandes dificuldades e eu vim tentar ajudá-lo e pedir apoio. Portanto, os meus valores, as minhas formas de estar, as minhas atitudes têm a ver sempre mais com o humanismo, têm a ver mais com as pessoas, têm a ver com uma palavra que as pessoas às vezes estão avessas, que se chama amor, amor com o próximo. Então, o que é que acontece? Esta candidatura justifica-se para humanizar os políticos. Ou seja, vir dizer a estes homens que querem governar que primeiro se lembrem das pessoas. E que as pessoas estão primeiro de tudo, inclusive dos prédios que estão a cair, inclusive dos maus arruamentos, inclusive de todas as vicissitudes que esta cidade tem, mas lembrem-se que as famílias estão primeiro. E nesta fase do campeonato português, as coisas estão muito más. Muito más. Deram cabo, estes governantes últimos, não só os últimos, mas os últimos rebentaram com a classe média, que era quem pagava impostos neste país, e neste momento nós estamos confrontados com um novo dono disto tudo, que chama-se for sale, aluga-se, vende-se. Então sentimos, tanto o Vítor como os 20 e tal candidatos desta candidatura, na obrigação de vir relembrar aos políticos que primeiro estavam as pessoas, que há pessoas a passar fome, que há pobreza envergonhada, e que quem trata desses assuntos são os mesmos. Os mesmos. Inclusive, dando uma volta pela cidade a ver como é que estão o parque tão completamente degradado, tudo a cair, e que a Câmara, os atuais, resolvem as coisas pondo uma baia e dizendo, pronto, isto aqui está aqui resolvido, até cair e matar alguém por aí, mas enfim, isso é outro assunto. Vimos o quê? Inclusive vimos ali em São Pedro um cartaz a dizer assim, em agosto, ó, senhores fulanos, fechamos a comidinha em agosto, em setembro abrimos. Ou seja, o pessoal que vive daquele pãozinho, em agosto não come e em setembro então poderá ter uma esmolazinha. Ora, nós entendemos que a Câmara também tem de ter atenção a este assunto, independente de fazer as obras de caráter betão ou não. Como tal, começámos a nossa campanha com um slogan que era só este. Primeiro, uma carta ao Presidente da República a dizer, senhores fulanos, nós queremos ser felizes em Portugal. Será que nos dão hipótese disso? O tempo é muito escasso e eu não consigo, mas vou tentar dizer. Então vou pegar numa ferida que toda a gente anda não tentando dizer e anda não tentando falar, que se chama corrupção. Tem andado a deitar poeira para os olhos dos portugueses, dos farenses e toda a gente, a dizer que a culpa da crise é nós que gastamos demais, nós que não tínhamos hipótese, mas que gastamos. Não, isto é tudo mentira. Isto é tudo mentira. A culpa da crise portuguesa tem um nome. Chama-se corrupção. E os corruptos, se realmente estivessem não a governar este país, mas na cadeia onde eles deviam estar, nós estaríamos muito melhor. E temos homens que têm a coragem de dizer as verdades. Então nós viemos para esta campanha para dizer as verdades. Ok? O grau de aceitação cívico por parte dos farenses, não estou a falar da aceitação ou da concordância, estou a falar do civismo demonstrado pelas populações, é de enaltecer. Mas isso não esconde outra coisa. Não esconde a enorme frustração, o enorme desencanto, as enormes dificuldades e a consciência, muitas vezes não declarada pelas pessoas, do sentimento que têm da desgraça em que este Conselho caiu, da desgraça em que este país caiu. E aqui é importante,
quando nós olhamos para os resultados da governação nacional, quando nós olhamos para os resultados da governação municipal e quando nós achamos que a situação é má, que os resultados são maus, temos a obrigação de qualificar devidamente os autores, os principais responsáveis da má governação nacional, da má governação municipal. A nível nacional, os célebres partidos do arco da governação, aqueles que foram devidamente certificados para servir os interesses do grande capital nacional e hoje em dia, mais do que isso, do grande capital estrangeiro, têm de ser chamados à pedra para responder pelas suas responsabilidades. Quem governa bem não produz maus resultados. Quem governa bem não desgraça um país. O município, infelizmente, ao longo de muitos anos, tem andado alinhado com isso. E há uma prova indiscutível de que tem alinhado com isso. Vai um, é corrido. Vai outro, é corrido. Vai outro, é corrido. Vai outro, é corrido. Os farenses não têm aceito a governação municipal. Justamente. Têm é de sair desta alternância sem alternativa que acaba sempre por reproduzir as más governações e os maus resultados para o Conselho. E é importante dar a volta a isto. E eu volto à mesma. Se as governações municipais fossem minimamente aceitáveis, como é que os resultados dessas governações são o desastre que são? Fala-se da necessidade de atender a emergência social. Mas quem é que desgraçou a população para estar a precisar de esmola? Fala-se do problema do emprego, mas quem é que promoveu o desemprego para nós agora dizermos que há uma necessidade permanente de criar emprego? Há responsáveis para isso. E é por isso que eu vos digo, escolhemos para lema farto em futuro. Escolhemos para lema farto em futuro porque é preciso mobilizar os farenses, é preciso mobilizar a iniciativa local farense em todos os domínios, para sermos capazes de sermos nós a tomar a iniciativa de aproveitar as nossas riquezas, que são muito, desde a Orla Atlântica, passando para a Ria Formosa, até aos Montes do Barrocal, no início da Serra de Montefigo. Somos um concelho rico, somos um concelho de gente válida, temos de ter a ambição de sermos nós a dar a volta a isto em nosso proveito. E para terminar, digo-vos uma coisa, recuso-me e recusa-se a força política que me apoia a considerar que um território, que uma população é uma marca que esteja à venda. Jamais. Faro, os farenses, o território farense, os valores naturais, os recursos desta terra, os recursos desta gente não estão à venda sob a forma de marca para ninguém. Não podem estar. Esse é o nosso desafio. E Faro tem futuro se nós formos capazes de aceitar e apostar e construir as soluções a partir desse desafio. Nós somos a única candidatura independente aqui aos órgãos autárquicos em Faro. Estamos agora hoje aqui perante um debate atípico, portanto não há condições para debate, há condições sim para privilegiar aquilo que já era importante e era a intenção do Manuel Luís, que era dialogar com os presentes e responder às perguntas que os presentes fazem. Os debates fazem-se entre os candidatos, não se fazem entre mandatários e advogados de defesa. Fazem-se entre os candidatos. Mas como está aqui uma plateia credenciada, bom, há muitas perguntas para fazer e há muitas respostas que nós temos para dar. E para os que não vieram, portanto, podem mandar uns e-mails para eles responder. Porque é assim que as coisas têm de ser assumidas e não podemos brincar com coisas sérias. Todos tínhamos 1001 razões para cá não vir. Bom, até porque há um debate na RDP amanhã. Nós partimos de uma situação em que temos um concelho e uma sociedade parada, abandalhada e em crise. Há problemas financeiros graves e profundos e, além do mais, há descontrole financeiro. São dois problemas. É a gravidade da situação e o descontrole que existe a tal ponto que o Tribunal de Contas não aprova o empréstimo do PAEL desde janeiro. Estamos em setembro.
porque quer saber como é que estão as contas e a Câmara não lhe diz. E a Câmara não diz. E o Tribunal de Contas escreve isto. Bom. E, portanto, há coisas que têm a ver com dinheiro, embora a questão do dinheiro sirva para justificar tudo, até parece que às vezes é de propósito só para dizer que não se faz porque não há dinheiro, mas há coisas que se resolviam com uma enorme facilidade. Para não dar outro exemplo, a Estrada da Penha, além da questão da gravidade da variante, num dia de máquina consegue-se pôr as pessoas a passar ali provisoriamente, a caminho da Conceição e de Estou e por ali acima. Há quem passe ali de jipe, é falta de vontade, é para sacrificar e é para abandalhar, é tudo junto. E por isso é que nós estamos perante problemas profundos e estamos perante problemas de falta de sentido de responsabilidade e falta de senso e de noção do que é uma cidade capital, do que é o serviço que temos que prestar aos cidadãos. Não há preocupação com isso. O pessoal lá aguenta. Um minuto. Falou-se aqui na questão do voto útil. É evidente que os dois maiores partidos não apresentam propostas para voto útil nenhum. O voto útil é o voto que é útil para Faro. Não é o voto que é útil para as máquinas partidárias. E isso vê-se pelas propostas que são apresentadas pelas principais forças partidárias. As propostas é zero. É ver os programas. Não é uma questão de discordar delas. É zero. E, portanto, o que nós temos aqui pela frente, e temos a vantagem já no final da campanha, e, portanto, as pessoas já conhecem as nossas propostas, hoje podemos dar aqui pormenores e detalhes sobre aquilo que temos apresentado, é medidas inovadoras, por um lado, e corrigir os erros tremendos que foram cometidos nos últimos 8 anos por proposta do PS e CDS e por convotação do PS na Assembleia Municipal. Portanto, meus amigos, a luta é grande, a alternativa é a que vos serve, vejam as propostas, vejam os programas, nós entendemos que a nossa proposta da cidadania independente é a melhor. Muito obrigado.